Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. Dois objetos de massa M1 e M2 igual a 2M1 encontram-se na borda de uma mesa de altura h em relação ao solo, conforme representa a figura abaixo. O objeto 1 é lentamente deslocado até começar a cair verticalmente. No instante que o objeto 1 começa a cair, o objeto 2 é lançado horizontalmente com velocidade v0. A resistência do ar é desprezível. Assinale a alternativa que melhor representa os gráficos da posição vertical do objeto 1 e 2 em função do tempo. Nos gráficos T1Q representa o tempo de queda do objeto 1. Em cada alternativa, o gráfico da esquerda representa o objeto 1 e o da direita representa o objeto 2. Pois bem, então, pessoal, aqui vemos que o objeto 1 irá sofrer uma queda vertical à superfície da mesa, levando um tempo delta Q1, como é informado na questão. O objeto 2 ele irá, neste caso, ter uma queda numa direção parabólica a uma certa distância, da onde o objeto 1 caiu, levando um certo intervalo de tempo também. Porém, o que ocorre? Na interação gravitacional, que é o que vai fazer esses dois objetos caírem, eles possuem, então, vão sofrer uma certa aceleração gravitacional a um certo momento. E isso vai fazer com que as velocidades verticais deles sofram uma certa variação. E é essa velocidade vertical que vai determinar o tempo de queda. Só que, bem, o módulo da aceleração da gravidade é 10 metros por segundo quadrado. E é um valor constante na superfície ou próximo da superfície. Então, logo, a componente vertical do movimento desses dois corpos, o comportamento da velocidade vertical será idêntico, serão os mesmos. E bem, a diferença única é que o objeto 2 está percorrendo ao mesmo tempo em que cai, está percorrendo uma distância horizontal, devido àquela componente horizontal da velocidade. Mas essa componente horizontal não irá interferir no movimento vertical desses dois corpos. E bem, como os dois sofrem a mesma variação de velocidade que é posta pela aceleração gravitacional, e os dois caíram de uma mesma altura h, espera-se que os dois caiam na superfície ao mesmo tempo. Então, se eu considerar aqui ΔT Q2 é o tempo de queda do objeto 2, ele terá que ser igual ao tempo de queda, o intervalo de tempo de queda do objeto 1 também. Então, os dois cairão ao mesmo tempo. E com isso, nós podemos descartar a alternativa C, que diz que o objeto 2 cai na metade do tempo, e a alternativa D, que diz que o objeto 2 cai o dobro do tempo, certo? Pois bem, agora temos que analisar a posição, a altura em função do tempo. Bem, como estamos pensando apenas no movimento vertical agora, a gente vai pensar no movimento de queda livre, tomando y como a posição vertical, temos a seguinte equação: y inicial, ou seja, a posição inicial, mais a velocidade inicial vertical, ou seja, a componente vertical, que eu vou chamar de componente y, vezes o tempo, mais a aceleração, vezes o tempo ao quadrado, sobre 2. Pois bem, fazendo algumas alterações aqui, a posição y inicial vamos tomar como h. A velocidade vertical dos dois é zero. Na verdade, o objeto 2 ele começa apenas com velocidade horizontal. Então, esse valor será zero. Tendo assim, então, que y
né? Ou seja, a posição vertical vai ser igual a h menos aceleração gravitacional, pois tomando o eixo positivo para cima, tá, como convencionado, a gravidade apontando, né, tendo seu sentido verticalmente para baixo, né, ele terá o seu valor negativo, apontando para o lado negativo. Então teremos essa equação aqui, né? gt ao quadrado sobre 2. Tá? Pois bem, isso aqui me descreve uma equação de segundo grau, né? E bem, como o B aqui ele apresenta valor zero, tá? E a gravidade é negativa, bem, teremos uma equação com o seguinte formato. Começando pelo ponto H, o valor inicial, termo independente, e como no caso o fator, o coeficiente do termo quadrado, que no caso seria t, é negativo, então teremos uma parábola voltada para baixo, ou seja, teremos um comportamento desse jeito aqui, até o ponto t, Q1, que seria uma das raízes, né, dessa equação, certo? E bem, como o movimento vertical é igual para os dois apresentarão o mesmo gráfico, que condiz com a letra A. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!